Olá, meus amores. Então, nós estamos aqui para mais uma das explicações do nosso conteúdo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil, tá? Então, nós vamos relembrar daquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Lembrando também que a partir da aula passada, que é falando sobre o Tratado de Tordesilhas, é o assunto que vai ser cobrado agora para o mês de maio. Então, acompanhe a leitura no livro de vocês. Em 1500, o rei de Portugal, com Dom Manuel I, organizou uma esquadra composta de 13 navios e cerca de 1.200 homens. Para comandá-la foi escolhido Pedro Álvares Cabral. Esquadra quer dizer um agrupamento de navios. E nós estudamos anteriormente sobre as construções das caravelas, não era isso? Que eram o quê? Que eram uma tecnologia da época que era usada para os homens navegar pelos mares desconhecidos à procura de rotas comerciais, não era isso? De terras para exploração. Então, a história do Brasil, ela está centrada nas expedições de Pedro Álvares Cabral. E no 22º dia do mês de abril de 1500, chegou à terra posteriormente, né, que veio ser chamada de Brasil. Então, vamos continuar aí a leitura no segundo parágrafo. A viagem de Cabral tinha como objetivo repetir o caminho que Vasco da Gama havia feito até as Índias. O governo português queria ampliar o comércio com o Oriente. Assim, no dia 9 de março de 1500, a esquadra saiu de Portugal. Então, nós vamos observar nesse parágrafo aí que no dia 9 de março, no início lá do século que nós estamos abordando, que é no século XV, mas lá para o século, já nós estamos falando, já entrando no século XVI, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, que ele era um capitão-mor, tá? Capitão-mor. E o que é um capitão-mor? Capitão-mor era um governador. Então, imagine vocês um governador de hoje, tá? Então, ele era um governador. Ele era o governador de quê? Da capitania hereditária, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Que capitania hereditária, já trazendo um pouquinho para vocês, eram as divisões de terras que foram dadas para cada pessoa responsável cuidar daquelas terras, certo? Então, eles eram oficiais militares, esses homens escolhidos, né, para governar essa cidade. Então, vocês depois eu vou passar uma pesquisa para vocês procurarem. O que era lá na época tinha o provedor-mor, tinha o ouvidor-mor, e hoje nós temos outros nomes para essas pessoas, tá? Então, nós vamos fazer uma pesquisa. Então, Pedro Álvares Cabral, que era o capitão-mor, ele organizou, certo? Uma expedição, e Dom Manuel, né, também participou, era composta ainda de 13 embarcações, e essa embarcação, como diz aí no livro de vocês, tá batendo ali, gente, porque estão ali na cozinha, tá? Mas eu espero que dê pra ouvir. Foi 1.500 homens, certo? 1.500 homens. E eles seguiram essa mesma rota, feita pelo navegador Vasco da Gama, com o intuito de descobrir, obviamente, essas terras e ampliar, como eu falei anteriormente, essas rotas comerciais. Então, quem é que fazia parte dessas navegações? Quem é que estava lá nessa navegação? Quem estava entre esses 1.500 homens aí em torno? Tinha pessoas nobres, delegados,
soldados, marinheiros, tinha os escravos, logicamente, né, que trabalhavam para essas pessoas. Então, tinha os administradores. Então, todas as pessoas faziam parte, certo? E, obviamente, também tinha Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele era encarregado de relatar os acontecimentos da viagem. Então, tudo que acontecia na viagem, Pero Vaz de Caminha, ele escrevia, ele relatava, tá? E para que isso que ele fazia? Para que esses relatos? Justamente para nós sabermos o que tem hoje, né? Então, ele relatava para depois dizer ao rei o que teria acontecido. Então, Pedro Álvares Cabral, ele entrou para a história tanto de Portugal quanto na história do Brasil. Então, vamos continuar aqui a leitura. Durante a viagem, a frota de Cabral desviou-se da rota original. Então, foi o que aconteceu. Eles pensavam que iam parar na Índia, né, isso, e veio parar onde? Nas terras do Brasil. Esse fato é citado por alguns historiadores como desastre ou acidente. Atualmente, entretanto, a maioria dos estudiosos acredita que isso não ocorreu por acaso, pois Portugal já suspeitava da existência de terras que hoje fazem parte do território brasileiro, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, só para a gente lembrar que o Tratado de Tordesilhas foi feito entre Portugal e Espanha, certo? Porque eles pegaram caminhos diferentes, mas pararam na mesma terra, certo? Um para o lado leste e outro para o oeste. Então, é isso. Então, por isso, podemos supor que um dos objetivos da viagem de Cabral era confirmar a existência destas terras e garantir a sua posse. Então, após 45 dias de viagem, no dia 21 de abril, a tripulação avistou aves e plantas, certo? Marinhas, que indicavam os primeiros sinais de terra. Imaginem vocês aí que eles estavam navegando e de longe eles avistaram, né, um monte, certo? E aí esse monte era um monte redondo e, obviamente, era um morro, né? Era um morro redondo. E aí, por isso, foi dado o nome de Monte Pascoal. Mas por que o nome de Monte Pascoal? Monte, porque era um morro, e Pascoal, porque era no período da Páscoa, tá? Por isso que ficou Monte Pascoal. Então, ficaram procurando um lugar seguro para aportar essas embarcações, para receber essas embarcações. E aí, no dia 24, certo? Encontraram um lugar ideal e recebeu o nome de Porto Seguro, tá? Então, aí, a aula de hoje já tá aí um pouco extensa, né? Nós vamos aprender, reler sobre isso e eu vou passar uma pesquisa para vocês abaixo de algumas palavras que faziam parte daquela época que hoje foram substituídas por outras, como é o caso do Capitão Mor, que é chamado de governador, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido mais uma vez uma parte da nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre como foi essa chegada do Cabral, certo? Que está correspondendo à página 46, e aí passarei uma atividade, ok? Então, até a próxima aula.